Aqui, deixa eu só organizar. Pronto. Vamos lá, seja bem-vindo à aula de hoje. Essa imagem aqui já está dando a dica do tema da aula. Hoje eu vou falar sobre travessia de pedestres, pedestrian crossings. Eu vou começar a aula explicando em português para passar toda a parte do conceito primeiro. Depois, logo em seguida, eu vou falar em inglês, explicando as palavras mais importantes que vocês precisam memorizar para na hora do teste. Então vamos lá. Aqui no Reino Unido existem 5 tipos de travessias. Eu vou manter o nome delas em inglês para ficar mais fácil para não gerar confusão. Então vamos lá. Começar pela primeira travessia, a mais simples de todas, a Zebra Crossing, a Pelican Crossing, a Puffin Crossing, a Toucan Crossing e a Pegasus Crossing. Só nome de bicho. Parece muito, mas não é. É bem simples isso aqui. Você vai precisar entender a diferença entre cada uma dessas travessias e das suas responsabilidades como motorista. Então vamos lá, vamos começar pela mais fácil de todas, a mais simples. A travessia mais simples de todas é a Zebra Crossing. E por que que ela é a mais simples? Porque ela não tem semáforo. Então, foca nisso. A Zebra Crossing, ela não tem semáforo. Ela só tem a faixa de pedestre, esses dois globos amarelos, um de cada lado da rua, e essas linhas em zigue-zague. É assim que você vai reconhecer uma travessia zebra. E eu vou deixar bem claro, essas linhas você não pode nem ultrapassar e muito menos estacionar sobre essas linhas, porque você pode colocar a vida do pedestre em risco. Que, por sinal, nesse tipo de travessia, o pedestre tem prioridade. Então, se você vê um pedestre na calçada querendo atravessar, você deve dar prioridade para o pedestre. Então, sobre zebra crossing, vou repetir de novo: não tem semáforo, tem esses dois globos amarelos, um de cada lado da rua, e as linhas zigue-zague, onde você não pode nem ultrapassar e nem estacionar sobre elas. E eu vou aproveitar para mostrar a placa que representa a zebra crossing. Aqui. A gente vai ter uma aula exclusiva para poder falar sobre as placas de formato triangular, mas eu já quero que vocês memorizem que essa placa significa Zebra Crossing Ahead. Significa uma travessia de pedestre zebra adiante. Então, não tem o sinal, mas um pouco antes dessa travessia você vai encontrar essa placa informando que tem uma zebra crossing, né? Uma zebra crossing ahead, uma travessia zebra adiante. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu posso sinalizar para os pedestres que eles podem atravessar a rua? Por exemplo, eu acabei de parar meu veículo para o pedestre poder passar. Eu posso fazer um sinal de mão ou com um farol, fazer qualquer tipo de sinalização informando que o pedestre pode passar? E a resposta é não, de forma alguma, porque toda vez que você faz isso, você coloca a vida do pedestre em risco. E você precisa saber, porque isso vai ser perguntado lá na hora da prova. Por que que você coloca a vida dele em risco? Porque ele pode assumir que realmente é seguro e atravessar a rua, sendo que é ele que tem que tomar essa decisão, porque pode vir um outro carro e acertar o pedestre. Então, para ficar bem claro, você não pode sinalizar para o pedestre informando que ele pode atravessar a rua. Então é só isso. Sobre a travessia zebra, é só isso que você precisa saber. Agora vamos para a próxima travessia. A Pelican Crossing. Agora as coisas vão começando a ficar mais modernas. Presta atenção, agora nessa travessia a gente tem o semáforo. Melhor ainda, a gente tem uma botoeira que o pedestre ele pode pressionar para controlar o semáforo. Só que modernizou, mas tem um problema, ela não é muito inteligente, porque ela usa um temporizador para poder controlar o sinal. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa idosa pressionar o botão e bem devagarzinho tentando atravessar a rua, o semáforo pode abrir, porque esse semáforo dessa travessia é baseado em um temporizador. Então é um temporizador que vai controlar esse semáforo.
o que pode gerar certa confusão, porque ela não é muito inteligente. E esse problema foi solucionado por outra travessia, a Puffin Crossing, que é uma travessia semelhante à Pelican, porém ela é mais inteligente. Porque diferente da Pelican, que usa temporizador para controlar o semáforo, a Puffin, ela usa sensores de presença. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa idosa estiver atravessando a rua bem devagarzinho, o semáforo para os carros vão continuar fechado, porque esse sensor de presença identificou que tem alguém tentando atravessar a rua. Então, o semáforo vai continuar fechado para os carros. Da mesma forma que se outra pessoa pressionar a botoeira e acelerar e atravessar a rua bem rápido, o que, que vai acontecer? O semáforo vai abrir para os carros mais rápido. Entendeu que todo mundo sai ganhando nesse tipo de travessia, a Puffin, porque ela é mais inteligente? E tem outra diferença também em relação à Puffin e à Pelican, que é a questão da sequência de luzes do semáforo. Mas isso a gente vai tratar mais à frente. Então vamos lá. Até agora a gente viu a Zebra Crossing, que não tem semáforo, e o pedestre sempre tem a prioridade. A gente viu a Pelican, que tem o semáforo, só que ele é mais burrinho, porque ele usa um temporizador para controlar o semáforo. E nós acabamos de ver a Puffin Crossing, que ela é mais inteligente, porque ela usa sensores de presença para poder controlar o semáforo. Então a gente já viu três tipos de travessias. Falta apenas duas, que é a Tucan e a Pegasus. Mas essas duas são bem simples. Olha só. A Tucan Crossing, a única coisa que você precisa saber em relação a essa travessia é que os ciclistas podem atravessar pedalando junto com os pedestres. Só isso, que os ciclistas e os pedestres podem atravessar juntos. É a única coisa que você precisa saber em relação a Tucson Crossing para o teste teórico. Agora, a nossa última travessia, a Pegasus Crossing, que o que você precisa saber é que ela serve para pedestres e pessoas montadas a cavalo atravessarem juntas. Então, enquanto a Tucan, ciclistas e pedestres podem atravessar juntos, na Pegasus, pedestres e pessoas montadas a cavalo também pode atravessar juntas. Então, é só isso em relação às travessias. Agora vamos rever o que a gente viu até aqui, agora em inglês. Aqui, começando pela Zebra Crossing. Agora vamos ver em inglês. There are no traffic lights, né? Não tem semáforo. Semáforo é traffic lights. Ela tem white stripes, né? Que são as zebra markings. White stripes são faixas brancas, né? Que são a nossa faixa de pedestre. Ela também tem a Belisha Beacons. Lembra que o globo amarelo em cima do poste? Então, ela tem a Belisha Beacons, é assim que é o nome desse globo amarelo. Eles chamam de Belisha Beacons. E a White Zigzag Lines. Então, e as linhas brancas em zigue-zague. Lembra? E remember, né? Lembra, if you see a pedestrian waiting, se você vê um pedestre esperando, be ready to slow down or stop to let them cross. Esteja preparado para diminuir a velocidade, né, para desacelerar, slow down, ou parar para deixá-los atravessar, to let them cross. Aqui importante também, do not invite, wave, pedestrians to cross. Let them make their own decisions. Não convide ou acene, né, wave ou acene para os pedestres para atravessar. Let them make their own decisions. Deixe eles tomarem suas próprias decisões. Outra aqui também. You are not allowed to park or overtake within the zigzag markings. Você não é autorizado, você não tem autorização, não é permitido você estacionar ou ultrapassar nas linhas zigue-zague. Lembra que eu falei que coloca a vida do pedestre em risco? Que partiu para outra travessia. Tucan Crossings
are designed for pedestrians and cyclists. Travessias Tucan são projetadas, designed for pedestrians and cyclists, projetadas para pedestres e ciclistas. Eles fizeram até um trocadilho, por isso que eles escolheram esse nome. Tucan é igual to can, né? Dois podem, que no caso seria pedestres e ciclistas. Aqui eu tenho alguns lembretes que vai servir principalmente para o dia da prova prática. Do not block the crossings when in a traffic queue. Não bloqueie as travessias quando em um engarrafamento. Engarrafamento é traffic queue. Always check your middle mirror on approach. Sempre cheque seu espelho central, retrovisor do meio ali, on approach, quando estiver se aproximando de uma travessia, que seria. Na primeira parte da aula, nós vimos a teoria sobre travessia de pedestres. Agora eu vou responder as perguntas. Which road users benefit from Tucan crossings? Quais usuários se beneficiam com a travessia Tucan? Tram and train drivers? Motoristas de trem e de bondes? Segunda opção. Car drivers and motorcyclists? Motoristas de carros e motociclistas? Terceira opção. Bus and lorry drivers? Motoristas de ônibus e de caminhão? Ou a última opção, cyclists and pedestrians? Ou ciclistas e pedestres? Então, quem se beneficia com a travessia Tucan são os ciclistas e os pedestres. Why should you never wave people across at pedestrian crossings? Porque você nunca, never, deveria wave, acenar. Porque você nunca deveria acenar para as pessoas atravessarem nas travessias de pedestre. They may not be looking. Eles podem não estar olhando. Segunda opção. Another vehicle may be coming. Outro veículo pode estar vindo. It's safer for you to carry on. É mais seguro para você continuar. Você não vai acenar para o pedestre porque é mais seguro para você continuar. Ou a última opção, they may not be ready to cross. Ou eles podem não estar preparados, que é ready, para atravessar. Por que você não pode acenar para os pedestres? Porque outro veículo pode estar se aproximando. Okay. Who may use Tucan crossings? Quem pode usar travessias Tucan? Only cyclists? Somente os ciclistas? Cyclists and pedestrians? Ciclistas e pedestres? Ou terceira opção, motorcyclists and cyclists? Motociclistas e ciclistas? Ou a última opção, motorcyclists and pedestrians? Ou motociclistas e pedestres? Quem pode utilizar a travessia Tucan? Né? Lembra? Dois pode. Ciclistas e pedestres. Aqui a gente já tem uma imagem. Vamos ler a pergunta. What should the driver of the car approaching the crossing do? Então, o que o motorista do carro que está se aproximando, approaching, da travessia deve fazer? Então, tá vendo que tem um carro se aproximando aqui de uma travessia zebra e tem um pedestre aqui, ó, aguardando para poder atravessar. Então, o que ele deve fazer? Slow down and get ready to stop.
diminuir a velocidade e se preparar para parar. Segunda opção, continue at the same speed. Ele vai continuar na mesma velocidade. Terceira opção, sound the horn. Ele vai soar a buzina. Ou vai drive through quickly. Ou ele vai dirigir rápido. O que ele deve fazer? Só lembrando, travessia zebra, o pedestre tem prioridade. Então, não é nada certo ele suar a buzina, ele seguir rápido, ou ele continuar na mesma velocidade. Ele fazendo isso não vai dar prioridade para o pedestre. Então, ele deve dar prioridade para o pedestre. Como? Diminuindo a velocidade e se preparando para parar. Okay? You are driving towards a zebra crossing. Você está dirigindo em direção a uma travessia zebra. What should you do if a person in a wheelchair is waiting to cross? O que você deve fazer se uma pessoa em uma cadeira de rodas, né, que é wheelchair, está esperando para atravessar? Continue on your way. Continue no seu caminho. Wave to the person to cross. Você vai acenar para a pessoa poder atravessar. Terceira opção. Be prepared to stop. Ou você vai se preparar para parar. Ou a última opção. Wave to the person to wait. Ou você vai acenar para a pessoa esperar. Só para deixar claro, wave, que é acenar, né, para o pedestre, nunca vai ser uma opção correta. Então a gente já consegue eliminar essas duas. E essa primeira, continue on your way, você vai continuar no seu caminho, sendo que você está se aproximando de uma zebra crossing, onde o pedestre tem prioridade. Então, se o pedestre tem prioridade, você tem que se preparar para poder parar. Be prepared to stop. Esteja preparado para parar. Why is a toucan crossing different from a puffin crossing? Por que uma travessia toucan é diferente de uma travessia puffin? Vamos lá, então. Moped riders can use it. Quem anda, né, de scooter pode utilizar. Segunda opção. It's controlled by traffic warden. É controlado por um guarda de trânsito, que é o warden. It's controlled by two flashing lights. É controlado por duas luzes piscando. Ou a última opção, pedestrians and cyclists can use it together. Ou pedestres e ciclistas podem usar juntos. Então, uma travessia toucan, o que ela diferencia de uma travessia puffin é que na toucan, pedestres e ciclistas podem utilizar juntos. A próxima. What should you do if you see a pedestrian waiting at the zebra crossing? O que você deve fazer se você encontrar um pedestre aguardando na travessia zebra? Stop before you reach the zigzag lines and let them cross. Você vai parar antes de chegar nas linhas zigue-zague e deixá-los atravessar. Segunda opção. Ignore them as they are still on the pavement. Ou você vai ignorá-los porque eles continuam na calçada, que é pavement. Terceira opção. Be ready to slow down or stop to let them cross. Ou você vai se preparar para diminuir sua velocidade ou parar para deixá-los atravessar.
Última opção, go on quickly before they step onto the crossing. Ou você vai acelerar, ou você vai bem rápido antes que eles pisem na rua para poder atravessar. O que você deve fazer? Vamos recapitular para deixar bem claro. Zebra crossing, o pedestre tem prioridade. Você sempre vai diminuir sua velocidade ou parar para o pedestre. Sempre. Então, be ready to slow down or stop to let them cross. Aqui a gente tem outra imagem. Which road user has caused a hazard? Qual usuário de trânsito causou um perigo? Então, entre todas essas opções apontadas, né, quais usuários mais causaram perigo? Vamos ver as opções. The parked car, arrow A, né? O carro estacionado na seta de letra A. Olha onde é que ele está estacionado, presta atenção. The car turning, arrow D, né? O carro que está virando na seta D, tá aqui no fundo. Ou the pedestrian waiting to cross, arrow B. Então, o pedestre que está aguardando para atravessar, que é a seta B aqui. Ou a última opção, the moving car, arrow C. Ou o carro que está se movendo, né? Esse aqui, na seta C. Qual é o veículo ou usuário que mais causou perigo nessa imagem? O veículo que está estacionado na zigue-zague. Lembra quantas vezes eu repeti que é proibido ultrapassar e estacionar nas linhas zigue-zague, porque você vai colocar a vida do pedestre em risco. Então, o carro estacionado, parked on arrow A, estacionado na seta A. Which type of crossing allows cyclists to ride across with pedestrians? Qual tipo de travessia permite, né, allows ciclistas atravessarem junto com os pedestres? Lembra do trocadilho? Two can, né? Dois podem. Então, primeira opção, zebra, não. Pelican, também não. Two can, lembra? Dois podem. Que seria o pedestre e o ciclista. Aqui. What do these zigzag white lines mean? O que significa essas linhas brancas zigue-zague? No parking at any time, que é proibido estacionar em qualquer momento. Sounding horns is not allowed, que soar a buzina, né, apertar a buzina, não é permitido. Significa slow down to 20 miles per hour, que você deve diminuir sua velocidade para 20 milhas por hora. Ou parking allowed only for a short time, ou estacionar é permitido somente por um curto tempo. Eu já disse isso algumas vezes. Zigzag lines significa que é proibido, que não é permitido ultrapassar e estacionar. Então aqui o que mais a próxima é não é permitido estacionar em qualquer momento. E you are having difficulty finding a parking space in a busy town. Você está tendo dificuldade em encontrar estacionamento em uma área bem ocupada. Can you park on the zigzag lines of a zebra crossing? Você pode estacionar nas linhas zigue-zague
de uma travessia zebra? Yes, if you don't block people from crossing. Sim, se você não bloquear as pessoas de atravessar. No, not unless you stay with your car. Não, a menos que você fique dentro do seu carro. Terceira opção, no, not under any circumstances. Não, em nenhuma circunstância. Yes, in order to drop off a passenger. Sim, para poder desembarcar um passageiro. Na Zig-Zag Line, você nunca, em hipótese alguma, pode estacionar. No. Para a próxima. You are approaching a zebra crossing. Você está se aproximando de uma travessia zebra. What should you do if pedestrians are waiting to cross? O que você deve fazer se pedestres estão aguardando para atravessar? Use your headlights to indicate they can cross. Headlight significa farol. Então, você vai usar o seu farol para indicar que eles podem atravessar. Agora a segunda opção. Wave at them to cross the road. Você vai acenar para eles poderem atravessar a rua. Terceira opção. Give way to older and infirm people only. Ou você vai dar preferência apenas para as pessoas mais velhas e enfermas somente. Ou a última opção, slow down and prepare to stop. Ou você vai diminuir sua velocidade e se preparar para parar. Você vai diminuir sua velocidade e se preparar para parar. Você nunca deve fazer nenhum sinal, seja de farol ou seja com a mão. Você nunca deve acenar para um pedestre para ele poder atravessar. E aqui essa terceira opção seria, você vai dar preferência somente para pessoas mais velhas ou enfermas? Não faz nem sentido. Você vai dar preferência para todos os pedestres. E você vai slow down and prepare to stop. Você vai diminuir sua velocidade e se preparar para parar.